Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor. Olá a todos, Jesus conosco. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito importante para os nossos dias atuais. Trata-se de quem é o Espírito de verdade. Isso é muito importante, porque conhecendo o Espírito de verdade, mais ainda nós vamos entender para onde vamos rumar, para onde as nossas vidas estão indo. E aí nós teremos aquilo que nós entendemos muito bem no Espiritismo, que Allan Kardec sempre repete, que é um apanágio da ciência espírita, que é a fé raciocinada. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, e isso é uma consolação, não uma crítica, que serve para mim também, que é muito comum quando as coisas ficam difíceis, nós perdermos o sentido e o raciocínio do que de fato está acontecendo, mesmo com um conhecimento relativamente pouco de doutrina espírita. Mas é fácil a gente consolar outras pessoas, relativamente fácil, e darmos até palavras no nosso limite da nossa compreensão sobre aquilo que está acontecendo com ela ou com ele, mesmo que muitas vezes o conhecimento doutrinário nem seja um tanto quanto razoável, né? Só que quando acontece com a gente termina perdendo um certo rumo. E tudo que a gente se agarra, o pouco que a gente aprendeu dentro de doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo para nós, o retorno do cristianismo, começa a ficar nublado, começa a ficar depois escuro. E nós temos uma tendência, até mesmo porque as nossas reencarnações últimas foram calcadas na fé cega, que é uma fé que não se sustenta, porque não está na natureza. É óbvio que quando nós fazemos isso, naturalmente nós começamos a sentir uma falta de Deus, uma tristeza profunda, um desengano, um desalento, uma ausência de fé no futuro. E nós vivemos uns dias de ausência de fé no futuro, na sociedade.
já evocando inclusive a lei de sociedade lá no livro 3º de O Livro dos Espíritos. Então nós vamos levar em consideração quem é o espírito de verdade. É uma grande questão, muito maior do que imaginamos. Primeiro, eu tenho a obrigação de dizer que dentro do movimento espírita nós temos várias vertentes acerca do entendimento de quem seria o espírito de verdade. Uns entendem que foi Elias, outros entendem que foi João Batista em sua época, né? Independentemente de serem ou não mesmo espíritos. Outros entendem que é uma Pleiade, outros entendem que naturalmente é Jesus. Bom, os estudos mais aprofundados, eles vêm naturalmente da Bíblia. Porque o espírito de verdade, ele assina como o Senhor dos exércitos e o Senhor das estrelas. Quais estrelas cadentes? Logo no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, na abertura. Na primeira página, ele já dá pistas de quem ele é. Porque o espírito de verdade, na verdade, repetindo o pleonasmo, né? Ele traz uma pleiade de espíritos puros, levando-se em consideração o que já se passou aqui nesse planeta. Aqui nesse planeta já chegaram ao ápice. Mas o general, aquele que comanda esses exércitos, que no hebraico são a mesma raiz da palavra estrela, Mitzofat. E aqui eu falo sem saber o hebraico, mas apenas aprendendo essa palavra e algumas, para tentar me safar, inclusive, nós vamos entender que o Senhor dos Exércitos não é aquele que batalha, que vai para a guerra. O Senhor dos Exércitos é aquele mesmo que dirige as estrelas, que são, podem abrir lá, as virtudes do Senhor. Se nós olharmos o Velho Testamento, nós vamos perceber claramente que vários profetas fazem a remissão ao Senhor dos Exércitos. E se nós formos olhar outros trechos do Novo Testamento, e principalmente da terceira revelação, que o Primeiro Testamento é a primeira revelação, o Segundo Testamento, a segunda revelação, e o terceiro testamento, entre aspas, que é o Espiritismo, que é pulverizado nos espíritos superiores, é a terceira revelação. Nós não podemos ver essas revelações estanques, ou seja, separadas. Porque revelações são gradativas, são graduais. É necessário enxergar assim. Então, quando nós vamos a terceira revelação, nós vamos perceber muito a questão de trazer como luminosos, como radiantes, aqueles espíritos que outrora nós chamamos de anjos ou arcanjos, etc. Então, eles são as estrelas do Senhor. Mas muitos podem chegar para mim e objetar. Ora, mas se eles são as estrelas do Senhor, na Bíblia, o Senhor é Deus. Porque Jesus veio depois. Jesus veio, inclusive, antes do Novo Testamento, que estava sendo construído naquele momento, logo após. É óbvio. Eles liam a Torá, eles eram israelitas, judeus. Então como é que se podia falar de Jesus antes dele vir? Bom, para quem é espírita, existe todo um raciocínio que muda esta realidade. Porque nós sabemos que existe uma construção planetária
que Jesus já é um espírito no máximo da sua evolução, que os espíritos chamam de evolução relativa, porque a evolução absoluta só Deus, o inimaginável, e que Jesus toma conta do planeta antes mesmo da sua criação, exatamente. Há 4,5 cerca de bilhões de anos atrás. Então, se fizermos esse recorte do Velho Testamento, isso é muito pouca coisa para que Jesus já fosse Cristo há pelo menos uns 20 bilhões de anos, o que já se perde na imensidão do tempo e do nosso raciocínio. E alguém poderia objetar, e onde fica Deus nessa situação? Quer dizer, é Jesus e só Jesus? Não. O Espírito Emmanuel, ou melhor dizendo, o Espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele aborda essa questão de uma maneira muito didática. Ele diz, Jesus é o médium de Deus. Mas não imaginem como médium de Deus, ele não precisava realmente de que ninguém mediasse a ligação dele diretamente com o Pai, como nós chamamos. Mas isso nós ouvimos várias vezes em palestras, em seminários. O que nós não ouvimos é que a ligação de Deus e Jesus é tão íntima e indissociável, não há como separar, não são relações esporádicas como as nossas, que somos espíritos ainda muito inferiores. Então nós temos uma relação, a maioria das vezes, unilateral com Deus. Como assim? Deus está o tempo todo no seu máximo à nossa disposição. Mas o contrário não é o verdadeiro. Nós não conseguimos manter uma sintonia quase hora nenhuma com Deus. E eu estou sendo muito realista. Não é 50% do tempo, não. É quase hora nenhuma. E nós temos que aceitar isso, porque é nosso nível evolutivo. Jesus, diz a Revista Espírita, de 1869, a última Revista Espírita, um mês antes de Kardec desencarnar, quando Lacordaire vai falar dos Cristos. E ele vai dizer, se um missionário, em resumo, se um missionário for mandado à Terra, por mais poderoso, por mais desenvolvido, por mais evoluído que ele seja, ele tem uma probabilidade mínima de falhar. Porque o plano espiritual não nos manda para cá sem trabalhar com estatísticas e probabilidades. Então, nós aceitamos muitas vezes determinadas missões e encargos sabendo que a nossa probabilidade está contra nós. Sabendo que nós estamos, por exemplo, talvez com 40% de ter sucesso. Eu acredito, em uma opinião pessoal, que Judas estivesse nessa situação. Ele sabia das probabilidades dele e do passado espiritual dele, mas ele aceitou o termo. Né? Mas voltando, o próprio Espírito Superior lá na Revista Espírita vai dizer, um Cristo não falha. Não falha. E é aqui que eu quero pegar esse gancho. Porque muitos de nós espíritas, e não tem como gravar outra coisa ou falar outra coisa na minha ideia, estamos pensando que o mundo está desgovernado. Estamos pensando que o mundo está sem um arquiteto. Porque Jesus está em comunhão inabordável, segundo André Luiz, com Deus, nosso Pai.
O que significa dizer que enquanto muitos de nós estamos perdendo a nossa fé raciocinada, que é tudo isso que eu expliquei agora, simplesmente nós estamos dizendo, esse mundo está perdido. Meu Deus, não deu certo. O que está acontecendo? Estamos realmente rumando para o fim. A humanidade vai chegar a uma situação em que não dará mais, etc, etc, etc. Gente, espíritas que somos, não temos o direito de falar isso. E temos que nos reportar à nossa própria ignorância por falta de estudo. Porque sem falta de estudo, não há correta vivência espírita. Não há como dizer, eu sou um bom cristão, quando você está numa denominação espírita, num segmento espírita, vendendo só um rótulo. E quando você diz, a coisa está difícil aí fora, eu digo, realmente não está fácil. Mas perderam a mão de tudo, agora já era, não. É preciso entender o que está acontecendo. E eu, com muito respeito, quando alguém me aborda falando essas coisas, quem não sabe, eu tenho um canal na internet, no Instagram, em breve no YouTube vão começar as lives, né? O Estudante Espírita, me permitam, tudo junto, o Estudante Espírita, em que alguns seguidores me abordam fazendo essa pergunta. E eles dizem assim, Fernando, do jeito que a coisa vai, tudo vai desaparecer, o mal já predominou e não tem mais jeito. Nós realmente não vamos resolver nada. E eu digo, você não sabe quem é Jesus. Traduzindo, você não sabe quem é o Espírito de verdade. Entenda, o Espírito de verdade, ele pode ser trino. Ele pode ser a comunhão inabordável de Jesus com Deus, e aí eu tenho dois, entre aspas, sujeitos, porque a gente sabe que toda palestra se fala que Deus não é quem, a gente entende já muito bem que antropomorfizar ou transformar em homem Deus é uma sandice, uma estultice. Por outro lado, nós nem tentamos entender as outras questões, que é o Deus transcendente, que não é Kardec quem explica, mas os espíritos superiores. E nós nos limitamos ainda a ver um Jesus sanguinolento na cruz. O que é, na verdade, um símbolo de aparente derrota. Então, na verdade, nós não somos espíritas de entendimento, de estudo. Nós somos espíritas de rótulo. E faço as ressalvas para quem não se colocar nessa posição. E muito respeito a isso que eu estou falando. Por quê? Porque Jesus trabalha com disciplina, com ordem e com um relógio. E antes de eu falar o relógio, você pode entender o Espírito de verdade como as estrelas, que são os Espíritos do Senhor, que são o exército dele, que é um general. Mas um general do amor. Então fica realmente difícil entender quando nós pensamos no conceito de general na Terra. Aliás, tudo do plano espiritual benévolo fica difícil de entender quando nós pensamos nas relações que vivemos atualmente. A hierarquia, por exemplo, de amor, de devoção a servir, de reconhecimento da superioridade do seu superior hierárquico. Você serve a um anjo, que serve a um arcanjo, que serve a um Cristo, de modo simplificado da hierarquia, você não é obrigado àquilo. Mas você vai fazer aquilo porque você sabe que tem gente maior do que você, que sabe mais do que você, que é capaz do que você, mais, e que você vai chegar a ele um dia, inclusive ajudado por ele. Essa é uma noção da lei do trabalho, também está lá no livro 3, de O Livro dos Espíritos,
que nós que trabalhamos da maneira como trabalhamos na Terra não conseguimos compreender. Ou alguém consegue compreender, servir todos os seus chefes numa cadeia hierárquica com um amor absoluto e a pessoa dizer, olha, eu continuo pagando o seu salário ou os seus vencimentos ou remuneração, seja lá o que for, mesmo que você largue e não faça nada, vá fazer outra coisa. Na Terra isso ainda não acontece, mas no plano espiritual é assim, no bem. E é o nosso destino. Porque você vai trabalhar porque você ama, não porque você ganha algo. Então essa é a hierarquia de Jesus. Isso é uma coisa muito importante que, com todo respeito, eu não vejo ninguém falar por aí. Essa é uma hierarquia. E uma notícia. Nós somos a base dessa hierarquia. Nós fazemos parte dessa hierarquia. Nós não somos anjo. Se tiver algum anjo aí ouvindo, por favor, me perdoe. Nós não somos arcanjos e muito menos cristos. Mas nós nos voluntariamos. E muitas vezes, o nosso desespero que contagia o outro é a perdição. É a nossa própria reprovação consciencial do que viemos fazer aqui. Então dizer coisas do gênero, o mundo vai acabar, esse mundo não tem mais jeito, tal pessoa isso, isso e isso, tal personalidade aquilo, aquilo e aquilo, sem entrar em méritos. Você vê como está o cenário político? Realmente, não tem jeito. Você vê como está o cenário econômico? Não tem jeito. Você vê como estão as pessoas nas ruas? Você vê como são os jovens de hoje? Não tem jeito. Se não entendermos isso, o que não tem jeito somos nós. Porque nada está fora do programado. Absolutamente nada. Nunca esteve. Será que é mais difícil gerir uma transição planetária de acordo com os cálculos apocalípticos? E quem quiser pode me procurar que eu dou as referências matemáticas. Não é de teoria, não. Não é teoria de conversa, de achismo, ou de alguém que disse, me disse, etc. Não. Matemática. Né? Dentro dessa realidade, nós vamos enxergar nitidamente uma transição de 200 anos. Eu gostaria de remeter aqui para que nós voltássemos à Terra como uma bola incandescente com gases altamente mortíferos e condições nulas de vida orgânica. Quando eu falo vida orgânica, não é vida de homem só, mas qualquer vida vegetal, qualquer vida mineral, entre aspas, como princípio inteligente, simplesmente uma bola incandescente no seu começo. Quantos bilhões de anos vamos transformar em milhões e milhões e milhões? Jesus moldou isso para que ela se tornasse ao menos palatável. Jesus é um Cristo. É um Cristo. E um Cristo é colossal, inimaginável da forma como nós estamos falando. Então, antes dos primeiros animais unicelulares não vistos a olhos nus, e aqui eu já vou tocar numa questão muito interessante, os vírus já estavam na Terra, completamente dominados e conhecidos por Jesus. Não vou entrar nessa explicação, mas vírus não surgem de uma hora para outra. Vírus, entre aspas, dormitam porque eles nem se encaixam em classificações biológicas, de tão anômalos que eles são, moléculas basicamente, ou uma ou duas, você
leva em consideração isso, né? Mas Jesus já sabia e dominava tudo isso, porque ele já era Cristo. E depois você vai ter um mundo domado por dinossauros. Quem fez a forma, o design, o corpo físico, as vestimentas de feras tenebrosas para nós? Jesus, com a sua pleiade de espíritos. Porque cada orbe, cada planeta é uma obra de arte única, rolando no universo infinito. A NASA calcula que nós temos aproximadamente cerca de 2 bilhões de sóis, exatamente como o nosso. 2 bilhões de sóis, com o seu cortejo de astros. Aqui é astronomia, é ciência oficial. Esse cortejo de astros, eu não disse planetas, eu disse estrelas também, que vão na rota, né, vamos dizer assim, ou no périplo de seus sóis, que nunca são necessariamente únicos, né? Nunca, quando eu digo podem ser sóis binários, trinários, né? A própria história de Capela, né, na constelação do cocheiro, né, chamado Cabra e tudo que a gente dá para entender, que de Auriga, nós vamos entender que são 2 estrelas binárias, para quem veio de lá. E existe uma tese no movimento espírita, e eu conto aqui, que Jesus, quando diz assim, nenhuma ovelha que o meu pai me confiou se perderá do meu aprisco, ou seja, né, ele não vai deixar ninguém se perder, ele está ali tomando conta, não é de passagem dos capelinos, que ainda estão aqui, e a maioria no movimento espírita, muitos de nós. Então existe uma corrente no movimento espírita que é muito inteligente, e eu acho interessante, de que Jesus provavelmente foi atrás das ovelhas que caíram de Capela. E aí, se isso for verdade, se ele não apenas recebeu os capelinos, ele seria o construtor de Capela. Então ele seria o Cristo de Capela também. O que nos dá uma dimensão completamente translocada dentro da visão de Deus, que é infinita. E é isso aí mesmo. E aí os mais inteligentes poderiam me perguntar, peraí, então quer dizer que os que forem exilados, degradados, para o outro planeta primitivo, é possível que Jesus tenha construído esse planeta primitivo? Por que não? Então, quais são os domínios de um Cristo? Não se sabe. Ou de cada Cristo, não se sabe. Porque são assuntos que realmente fogem à nossa condição mental de absorver. Certa feita, Emmanuel estava com Chico, isso está no livro, né, se não me engano, é Astronautas do Além, ou O Espírito e o Tempo, ou se não, até os dois, com o Herculano Pires, o livro. E o Chico Xavier, ele contou a Herculano Pires que, certa feita, ele disse assim, Emmanuel, eu queria que o senhor me levasse, porque eu queria entender essa questão direito, que André Luiz está falando, de planeta, de Cristo, não sei o quê, e aí o senhor vem, escreve A Caminho da Luz, etc, etc. E o Emmanuel vai dizer assim, Chico, deixa isso para lá, não fica pensando nisso não, faz seu trabalho e apenas entende a coisa, né? Entende. O melhor que você faz é isso, é entender. E Chico disse assim, não, mas eu queria que o senhor me ajudasse, me trouxesse, etc. Ele fez assim, tá, então você quer? Tá bom, deita na cama, se acalma, respira para facilitar o desdobramento, né, magnético, e eu vou tirar você do corpo. E conta Chico que ele tirou numa espécie de módulo, né, de pod, uma pequena nave. E foi subindo
com Chico. E Chico começou a subir, começou a ver a cidade, depois ele começou a ver a cidade dele, depois ele começou a ver o estado, o país, o continente, os oceanos, e daqui a pouco ele começou a ficar um pouco assustado, e daqui a pouco a terra já não era mais azul, daqui a pouco começou a escurecer, daqui a pouco ele via ao longe o sol, de longe, né? De soslaio, de lado, e aí daqui a pouco ele começou a ver os outros planetas longe, numa visão espiritual, que é ainda mais detalhada, né? Como se você coloca mais que um óculos 3D ou 4D. E passava, daqui a pouco ele subiu e Emmanuel sussurrando no ouvido dele: ali são os amigos de Jesus, os Cristos dos outros planetas. Ali é quem rege o Cristo de Marte, o Cristo de Saturno, o Cristo de Júpiter, o Cristo de Urano, né? O Cristo de Netuno. E Chico começou a se assombrar. Depois ele começou a subir, ele disse: aqui que você está vendo é a nossa família. Aqui você está vendo Hércules, né? Aí ali você vê o cinturão de Órion. E Chico assombrado, mesmo sabendo que estava completamente amparado. E quando ele sobe mais, ele diz: aqui é a nebulosa de Andrômeda. Aqui você está tendo uma visão panorâmica, uma vista maravilhosa, né? Para quem quer morar, tem uma visão panorâmica para a nebulosa de Andrômeda, né? Chico disse que muito apavorado, muito terrificado, ele disse: o senhor, pelo amor de Deus, me baixe, me baixe. E Emmanuel disse: olha, eu ia com você ainda mais alto. E olha, aí vocês tiram também quem é Emmanuel, ok? Faço uma ressalva. O nível de Emmanuel. Eu ia com você mais alto ainda. Mas vamos voltar e eu te deixo. Você está vendo para lá do fim da altura de onde nós estamos? Os domínios de Jesus estão para lá de adiante. Não é um cercadinho, no universo. E para além do infinito, aonde não conseguimos ver e nem mesmo imaginar, está nos arcanos Deus. Deus. Porque também nós temos uma visão muito pequena. Apesar de Jesus já estar mandando esse aparelho, em que eu chego a vocês, vocês chegam a mim, e nós sabemos que isso a gente nem entende direito como acontece, mas todo mundo usa, todo mundo pensa que Jesus está parado lá em cima, numa espécie de centro de convenções da Terra. E não. Um Cristo já não se move da forma imaginada como nós pensamos. Ele pode estar na orla do universo, mas ele tem toda a ciência do que ele está fazendo, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Essa é a noção. Isso é uma injeção muito forte para nós entendermos quem é nosso mestre. Nosso mestre desceu na condição de humano e o verbo se fez carne, mas ele voltou numa condição crística, que é própria dele já. Ele já galgou isso pela meritocracia dele, segundo nós espíritas. Né? Porque senão seria uma, vamos dizer assim, uma predileção, né? Deus fazer um Cristo e fazer um pobre coitado, um miserável jogado na lama. Não é assim que funciona. Né? E Emmanuel mesmo vai dizer: os planetas que Jesus fez a sua evolução hoje são pó. Pó. Bom, passada essa breve noção da realidade, esse choque, que é realmente, sempre inclusive quando revisitamos, nós vamos levar em consideração uma coisa muito importante. Não existe improviso na criação.
Não existe. Improviso é coisa de espírito primitivo e atrapalhado, ou os dois. Então, ai meu Deus, eu não fiz a comida, eu vou receber uma visita. Rápido, ou pede a vizinha ou chama o aplicativo para a comida vir. Nem que a gente sirva sei lá o quê. Isso é coisa de espírito indisciplinado. Anjo já não tem mais isso. É um Cristo que vai ter. Então vamos pensar aqui juntos. Realmente se acha que tudo o que está acontecendo, que tudo o que já aconteceu, desde que nós estamos encarnados, cada um em suas situações peculiares, não era previsto por Jesus? Ou não é previsto por Jesus? Bom, aqui vai uma outra notícia. A Cabalá, que é uma ciência multimilenar dos hebreus, ela simplesmente vai dizer que existem algo chamado, e aqui eu estou realmente revelando algo que os espíritas quase nenhum, né, dos espíritas sabem, a Sephirah, ou Sephirot, estão ligados ao número 7. É uma doutrina secreta, inclusive, dos hebreus. Agora não mais secreta porque você pode adquirir e estudar pelo livro Zohar, Z-O-H-A-R, né? Que é o livro do esplendor, traduzindo do grego. É um livro grego que ele traduz todas essas realidades. Mas para quem talvez pense que eu esteja fugindo do espiritismo, porque tem gente que acha que tudo tem que estar do rótulo espírita. Se um filme for espírita e não tiver escrito espírita em cima, aí não é espírita. Se o personagem do livro não for espírita, aí o livro não é espírita. Quer dizer, uma ingenuidade ainda muito grande. A gente está preso a rótulos. Um atavismo, um igrejismo, né? Mas saia um pouco do Zohar. E vamos lá. Vamos para uma obra da Federação Espírita Brasileira, que muito pouca gente sabe, que não chega, claro, aos pés do Zohar e da explicação, né, da árvore da vida, etc., mas que trata das 7 esferas da Terra. Inclusive, isso é comentado e falado nos livros de André Luiz. 7 esferas da Terra. Autor, Mário Frigeri. Quem não aceita rótulos não espíritas só por causa disso, não estuda, não lê, não entende, né? Se é que lê espiritismo, estuda espiritismo, independente de qualquer coisa, tem para todo gosto. Esse estudioso, esse grande estudioso e escritor, ele vai dizer o seguinte, olha, o que nós, e ele, claro, ele fundamenta tudo isso, o que nós depreendemos, o que nós entendemos nesses trechos da codificação e nesses trechos da obra de André Luiz é que nós temos 7 esferas espirituais na Terra. Ou seja, quando Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, ou existem muitas moradas, ele não está só falando da parte inexplorada por nós espíritas, em grande parte, que é um princípio espírita chamado da pluralidade dos mundos habitados, quando na revista espírita vamos estudar que Júpiter, que Saturno e vários planetas são mais evoluídos, que o espírito de Mozart, né, de Palissy e de outros grandes são jupiterianos, por isso explica o absurdo da genialidade, etc. Mas que para o planeta deles eles são inferiores e sempre tem essa troca de lá para cá, de cá para lá, para outro planeta, né, e para outra estrela, etc. Alcione, no livro Renúncia, vai fazer um curso no cinturão de Órion, os Sírios, né? Muitas coisas vão acontecendo. Tem casos e casos. Além disso, que o missionário Camille Flammarion veio para trazer esses livros junto com Kardec, além disso, nós vamos ter
a figura das muitas moradas internas. E é isso que nós precisamos também. Porque existe uma lei de liberdade, livro 3º das leis morais, igual citei as outras, de O Livro dos Espíritos. Essa lei de liberdade está ligada, claro, ao livre-arbítrio. E durante alguns milênios foi permitido que muitos espíritos devotados à rebeldia, à ignorância, ao mal, vivesse nessas, ele compara uma cebola quando você corta, nessas camadas circuncêntricas. E a camada mais perto do espaço sideral é chamada a camada da orla exterior, onde os ministros do Cristo, os líderes, se reúnem com ele para tomar grandes decisões ou para ouvir orientações, ordens do mestre, que a gente sabe que é Jesus. Dentro dessa ideia, nós vamos chegar a uma camada que é a nossa, que tem pessoas que não entenderam ainda, que é o umbral. É uma espécie de umbral. Mas espera aí, o que é mesmo umbral? Eu vou explicar aqui o que é umbral, apesar do André Luiz ter explicado inúmeras vezes. Umbral é a divisão entre um plano e outro. Quando você passa por baixo de uma porta, quando você passa por baixo de determinado um túnel, por exemplo, que vai sair em algum lugar, você está num umbral. Eu estou no umbral do túnel. Eu estou no umbral da porta. Umbral é isso. Então, se você está numa colônia espiritual, bem, e você tem uma passagem para reencarnar e ficar preso, acorrentado, como diria Santo Agostinho, né? No corpo, porque o corpo é realmente incômodo, é uma prisão para o espírito, apesar de ser necessária para evoluir. Nós estamos vivendo no umbral. E em alguns momentos a gente se emancipa. Aonde? No sono. Morreis todos os dias. O conceito de morte mudou, gente, há muito tempo. Então, quando você está no plano de uma colônia espiritual, os espíritos vão dizer, você está no umbral. Porque aqui ainda tem xingamento, aqui ainda tem maledicência. Colônia não é céu. Colônia não é céu. Colônia é um espaço de convivência mútuo, onde você tem que manter um nível mínimo de civilidade, mas lá é muito mais sério do que aqui, porque aqui você não sente, porque você está encarnado. Lá a coisa começa a degringolar mesmo, porque a cidade é feita de matéria quintessenciada, matéria etérea. Ou seja, você assina uma espécie de contrato para você manter um certo nível de civilização. Por isso que tem seres que chegam numa colônia e não ficam, porque não querem. Porque você diz, olha, não pode comer carne aqui fluídica, não pode simular isso aí. Você não pode simular sexo aqui, porque não há sexo, porque o Livro dos Espíritos diz que nem órgão sexual existe no mundo espiritual, está lá em O Livro dos Espíritos. Você não pode fazer uma série de coisas, porque isso vai baixar a economia energética do lugar. E aí as pessoas dizem, não, então eu prefiro ficar no meu mundo lá embaixo, colado à terra. Então, na colônia já é um umbral. Então quando você diz, eu estou no mundo material e no mundo espiritual, não, você está no mundo em que é uma das 7 esferas. Você está acostumado a chamar de mundo material, mundo espiritual. E Kardec fez isso, óbvio, didaticamente para facilitar. Mas são esferas espirituais. Então é nesse conceito de esferas espirituais que nós poderíamos citar outras tradições, né? Vamos dizer assim, a Kabbalah, com a ideia da Sefirot, da Séfira, né? Mas,
Se nós vamos tratar, por exemplo, a ideia dos espíritas, que tudo que necessariamente tem que ter um rótulo espírita para se dizer espírita, um filme espírita necessariamente tem que ser declarado espírita, uma música, ou seja lá o que for, eu particularmente acho isso completamente descartável, também porque eu acho que muitas vezes o que vem com rótulo realmente não é, né? Muitas vezes. Então nós vamos pegar aqui uma obra que vale a pena ser lida, que é do Mário Frigeri, da Federação Espírita Brasileira, a FEB, que é as 7 esferas da Terra. Ele pega vários conceitos, várias obras e vê nitidamente que aquela compilação, vamos dizer assim, vai levar a um conhecimento de que a Terra tem 7 esferas. É como se fosse uma cebola cortada, no dizer dele, só para a gente fazer uma noção, né? Uma cebola em que tem 7 camadas. 7 camadas até o núcleo. Desde vamos dizer assim, o centro de convenções planetário, onde os ministros se reúnem para receber ordens e discutirem, né, os destinos planetários, como lá nas furnas, lá nos lugares de mais sofrimento, de mais dor que o planeta pode comportar, e que são lugares que nós mesmos nem temos acesso, de tanto sofrimento, de tanta dor, que são geridos por seres arcangélicos ou angélicos. Vamos lá. É nessa situação que nós vamos ter, inclusive, a ideia de que isso precisa ser resolvido em determinado momento. Tem seres que há séculos ou milênios não reencarnam. E chega um determinado momento, e quando os cristos sabem que esse é o momento, isso é muito fácil. Eles sabem olhando uma espécie de relógio cósmico, que é um relógio que você está vendo nos céus. Então é como Jesus diz, a casa do meu pai tem muitas moradas. Ele não está falando só do caminho Flammarion, né? Não está falando só da pluralidade dos mundos habitados, como eu já falei, do lado de fora, dos globos, dos orbes e estrelas que rolam pelo céu afora, né? Pelo espaço, mas ele também está falando da parte interna planetária, que ele co-criou ou ele construiu, o Cristo. Que na verdade, nós vamos dizer plano espiritual ou plano material, não é assim. Existe um umbral, como a gente já viu, mediano, existe um umbral fino, que é numa colônia, e existe um umbral grosso. Só que existem outras esferas que passam despercebidas a todos nós. Por quê? Porque a gente, quando vai estudar a série André Luiz, por exemplo, Kardec também traz muito disso, o céu e o inferno, nós vamos perceber que há zonas que o André Luiz chega para o instrutor, principalmente, vou dar um exemplo claro, no livro Libertação, quando eles vão tratar do resgate de Gregório, que é um espírito que comanda uma cidade espiritual, tenebrosa, etc. Desculpe, e isso é muito comum. Eles vão falar, olha, meu querido guia, onde eu estou, onde nós estamos, aqui nesse umbral, e o guia faz, um momento, André, nós não estamos no umbral, nós estamos no inferno. Isso está lá escrito. Porque às vezes a gente geralmente esquece o André Luiz pós nosso lar. E cristaliza-se na nossa cabeça uma ideia de um André Luiz o tempo todo ali em nosso lar, sofrendo, depois é resgatado, é se recuperando, mas esquece que tem mensageiros, tem missionários da luz, tem obreiros da vida eterna, tem no plano maior, tem o livro Libertação e outros. E André Luiz ele vai evoluindo, ele vai aprendendo, como todos os espíritos de
boa vontade, como nós também. Então eles estão no inferno. E o guia chama a atenção para dizer, esse não é o pior. Por que a gente está salientando isso? Porque nós temos que ter a fé raciocinada de que aqui nesse mundo, nesse planeta, estão ocorrendo as limpezas das dimensões espirituais. Então o que não era, vamos dizer assim, um tanto quanto abrupto, algo que não chamava atenção antigamente, era algo mais tranquilo, que os nossos avós já falavam, etc., hoje está de uma forma muito mais escandalizada. E aí a gente tem uma ideia de fim de terra, fim de planeta. O planeta está no fim, o espírita que ele tem a noção disso, ele está sereno. Porque Jesus está de uma forma muito coordenada e pacífica, fazendo toda a transição planetária. Então é aquela coisa, vamos fazer essa limpeza. A transição planetária, mais ou menos 200 anos. É isso aí. Isso tem cálculo já, o movimento espírita já calculou isso, pessoas, e não é nenhuma opinião. Quem quiser depois eu posso até entregar isso. Por volta de quando vai acabar a transição planetária? Por volta de 2057, né? Então o marco dos 200 anos é o lançamento de O Livro dos Espíritos. E aí o que é que acontece dentro dessa programação? Existe toda uma logística para que os umbrais sejam limpos. É um purgante mesmo. E o que é que acontece com o purgante quando a gente toma? Porque a Terra é um organismo vivo também. Então ela vai colocar para fora a podridão que não necessariamente seja nossos irmãos, mas o que está dentro deles, o que eles acumularam ao longo dos séculos, e a imundície em que eles viveram. E o que é que eles vão se manifestar como seres, filhos de Deus, com liberdade, com livre-arbítrio? Eles vão se manifestar da mesma maneira como eles se manifestam no meio deles. Mas eles vão sofrer aquele choque cultural também. Eles vão sofrer aquele choque. E aí existe a chance do resgate no sentido de não degredo. E aí, é claro, por outro lado, existe o choque que nós recebemos com as atitudes absurdas de imperar, porque as trevas ainda estão organizadas, com liberdade para atuar, é isso? No sentido de perverter toda a realidade. Mas Jesus espera tudo isso. Lembra lá atrás, o mesmo que modificou os dinossauros, o mesmo que apacentou o planeta em chamas, em pura lava, gases, etc., não vai fazer frente a uma posição de 200 aninhos de transição. Quem mal fizer para si é. Agora, diz Divaldo Franco numa palestra na Austrália, ele diz claramente e abertamente que ainda faltam 2 gerações. Essas gerações se sobrepõem de espíritos para espíritos. E ninguém se maldiga, porque é o momento de cada um conviver com essas gerações. Com essas gerações. Porque são os mais precisados. Então o espírita está entendendo o seguinte, olha, eles estão esvaziando as portas do inferno, as furnas, mas o inferno não é nossos irmãos. O inferno é uma criação mental de tormento. Quando você desencarna, depois que tudo isso passar, e quem tiver isso, uma amiga espiritual disse de uma forma muito sábia, quem tiver no último minuto, não pense que está desencarnado e vai continuar do lado de lá. Eu fiz uma boa encarnação e agora do lado de lá eu só vou esperar 2057 para entrar na regeneração. Não. Você no último minuto pode fazer uma bobagem e ser degradado para outro planeta, expulsão, exílio.
E aquele que no último minuto pode estar certo para ser degradado, fazer uma coisa e ficar. Então é nos acréscimos do segundo tempo mesmo que a gente ganha o jogo, ou perde, né? E como Bezerra de Menezes fala, Bezerra de Menezes, através de Valdo Franco, na Psicofonia, ele trata disso. Ele diz: porfiai até o fim. Porfiai até o fim. Então o espírita, ele tem que estar sereno, porque a fé raciocinada dele consiste nele entender que tudo que está vindo aí não é desarvoradamente ou desorganizadamente, não. Tudo que está vindo do lado de fora, na verdade, está sendo uma programação espiritual para desembocar no plano material. Então vamos imaginar só um exemplo para terminar. Digamos aquela pessoa que é completamente perversa, completamente maldosa e tudo, e veio com um corpo lindo, escultural. Muita gente chama, né? É os mendigos andando de Ferrari. Para uma simbologia só. Então se apaixona por uma pessoa boa. Ou a pessoa boa se apaixona por ela e faz tudo por ela e faz aquilo porque o corpo ajuda para isso. E o corpo é para isso mesmo. Também. E no final das contas, o que é que acontece? Termina tocando o coração dela ou dele. E aí forma-se um núcleo familiar, ou forma uma espécie de convívio, ou seja lá o que for, que consegue reverter um quadro, às vezes, de milênios de situação de sofrimento, num lugar muito pesado, num lugar muito denso. Então os trabalhadores da última hora estão na última hora. E esses que estão na última hora, obviamente onde eu me incluo, né? E quem está ouvindo e for trabalhador da última hora, foi espírita, tá com uma oportunidade ímpar na mão. Porque aqueles que vieram num tempo mais tranquilo, talvez não precisasse trabalhar tanto quanto nós. Mas agora eu tô com a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Eu sei de onde está vindo tudo isso e eu sei de onde virá mais. Ah, mas vai vir coisa pior. Vai vir coisa pior. Por quê? Porque tem que purgar, porque tem que limpar, porque tem que resolver. Claro que vai vir coisa pior. Não tem como. Você olha um organismo de uma pessoa, tá todo infectado, todo purulento, todo cheio de sujeiras, você vai ter que limpar, de um jeito ou de outro. E vai ser um procedimento não muito agradável, mal cheiroso. Mas depois que limpa, ótimo. É uma analogia um tanto quanto estranha, mas é assim. E a Terra está passando por isso. E os vírus? Os vírus são ativados, que estavam lá desde a antiguidade, desde o mundo primitivo, e tem outros aí, inativos. E espere-se que não passe, porque Jesus está querendo que a gente não passe por outros vírus piores do que esses. Porque eles existem. E sempre existiram, desde o mundo primitivo, daqui, do planeta. E era previsto isso, porque a nossa vibração está diretamente ligada ao planeta. Nós, como coletividade, causamos tudo isso e estamos aumentando ou diminuindo a dor. A pergunta é, qual vai ser? Qual vai ser o nosso trabalho? Porque a fé raciocinada a gente já tem. Que vai vir gente, vai vir. Que vai vir briga, problema, vai vir. O que é que a gente vai fazer com o nosso livre-arbítrio? Ou ficar com medo? Porque não vai adiantar. Ou achar que a Terra vai ser destruída? O Cristo não passa nem longe disso. Está tudo sob controle. A questão é unicamente a mesma, a gente. Ok? Um beijo no coração de todos. Obrigado pela oportunidade e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Eita canção maravilhosa! Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José. Grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora.
Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão.